E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente com vocês para poder trabalhar o componente curricular de História com o nono ano. Sou o professor Alexandre Tardelli e seguiremos aqui trabalhando o Caderno do Aluno 2021, Currículo Paulista. Vamos para a nossa aula 7 aqui. Nesta aula 7, seguiremos na unidade temática que é o nascimento da República no Brasil e os processos históricos até a metade do século XX, trabalhando as seguintes habilidades, que é caracterizar e compreender os ciclos da história republicana, identificando particularidades da história local e regional até 1954, também identificar e discutir o papel do trabalhismo como força política, social e cultural no Brasil, em diferentes escalas, né, em âmbito nacional, regional, na cidade e também na comunidade, e para isso, vamos trabalhar os objetos de conhecimento, ou seja, os conteúdos que serão as experiências republicanas e práticas autoritárias, as tensões e disputas do mundo contemporâneo. Também a proclamação da República e seus primeiros desdobramentos, o período varguista e suas contradições, a emergência da vida urbana e a segregação espacial, o trabalhismo e seu protagonismo político. Bom, para isso, nós vamos seguir aqui falando ainda, né, sobre a República e Getúlio Vargas, tá ok? Importante lembrar que Getúlio foi um dos presidentes que ficou mais tempo, né, como presidente na história do nosso país, né, ele ficou 15 anos, e ele chegou ao poder através, a gente viu, né, da Revolução de 30. Na nossa última aula nós trabalhamos um pouquinho isso e vimos como que se deu aí, né, a chegada de Getúlio no poder, tá certo? Nessa situação da aprendizagem agora, nós vamos trabalhar, então, a partir desse contexto em que Getúlio chega ao poder, né, após a Revolução, chamada Revolução de 30, nós tivemos também, né, a partir disso, uma forte oposição por parte de São Paulo, né, que nós vimos aí que vai dar origem, inclusive, ao, a Revolução de 32, né, que é assim chamada, o movimento constitucionalista, né, de 32, principalmente porque havia uma forte pressão, né, Getúlio, uma forte pressão por parte dos paulistas em relação a essa Constituição, lembrando que eles haviam perdido a eleição também, né. Agora, Getúlio estava buscando se mexer na Constituição, né, e isso, portanto, criou aí um, um movimento por parte de São Paulo, né, se opondo aí às ações de Getúlio Vargas. Só que na aula de hoje nós vamos trabalhar também, dentro desse período também, né, de descontentamento dos paulistas, alguns outros grupos políticos que tiveram forte influência durante esse período, tá ok? Então nós vamos retomar aqui com uma contextualização. Então nós tivemos, né, mesmo com uma Constituição, uma nova Constituição que Getúlio, né, começou a criar a partir de 1932, não havia consenso na política, tá? Dois grupos, nesse período, distintos, bem diferentes mesmo, começaram a se destacar nessa época. Um deles é a Ação Integralista Brasileira, tá? Uma organização de cunho fascista, e a ANL, que é a Aliança Nacional Libertadora, liderada por Luiz Carlos Prestes e pelo Partido Comunista, tá? Então, portanto, de cunho comunista aí, a ANL. Então, o que vocês devem fazer? Realizar uma pesquisa sobre um dos temas. Então, você vai escolher aqui a AIB, Ação Integralista Brasileira, ou a ANL, a Aliança Nacional Libertadora. Você vai escolher uma dessas duas e pesquisar. O que você vai pesquisar a partir dessa definição, né, do que você vai estar pesquisando? Ah, professor, posso pesquisar as duas? Pode, não tem problema nenhum, tá? Mas o exercício pede ao menos uma. E aí o que você vai pesquisar? Primeiro, as ideias defendidas pelos grupos, né? Seja a Ação Integralista Brasileira, a AIB, ou que é de cunho fascista, e a ANL, né? A Aliança Nacional Libertadora, liderada por Carlos Prestes pelo Partido Comunista. Então, as ideias defendidas por esses grupos aqui, certo? Então, que você for pesquisar.
A letra B, o posicionamento diante do movimento político-militar de 1930. Então, como esses grupos se posicionaram em relação à Revolução Triste, a chegada de Getúlio no poder. E letra C, os desdobramentos ocorridos diante das ações políticas dos grupos, né? Então, diante das ações políticas promovidas pela Ação Integralista Brasileira, quais foram os desdobramentos que isso teve? E também, da mesma maneira, da Aliança Nacional Libertadora, ANL. Tá legal? Então, fazendo essa atividade de contextualização sobre esse momento, né? Nós estamos estudando do governo de Getúlio Vargas, e agora nós vamos para a atividade 4, que ela vai trazer para você aqui uma análise de fontes. Então, você deve analisar as fontes abaixo para responder as questões. Então, nós vamos aqui para a fonte 1. É um texto que tem o título Departamento de Imprensa e Propaganda. Então, a partir de 1937, Getúlio Vargas suprimiu os partidos políticos, as eleições e a autonomia dos estados. Aos poucos, o governo federal foi centralizando as decisões políticas e econômicas. Nesse contexto, foi criado um órgão que regulamentava e fiscalizava os meios de comunicação e a produção cultural da época, o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, estabelecendo um rigoroso controle sobre o que era veiculado nos meios de comunicação. O DIP também era responsável pela elaboração de uma propaganda oficial do Estado Novo e de construir a imagem do então presidente como chefe da nação. Uma das imagens construídas de Getúlio Vargas era de pai dos pobres e a de pai dos trabalhadores, já que nessa época foram consolidadas as leis trabalhistas. O Estado Novo foi responsável com a propaganda do DIP por difundir ideias de exaltação do trabalho com fins de motivar os trabalhadores para colaborarem para a industrialização do país. Nesse contexto, houve o controle rígido dos sindicatos, as greves foram proibidas e muitos críticos ao governo foram presos. Então, nós estamos falando nesse texto, né, sobre o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que ele é instaurado, né, no momento do governo de Getúlio Vargas, já em 1937, a qual é instituído o Estado Novo. Tá? Que é um novo momento do governo Getúlio. Então, voltando lá para o início, né, de 1930, quando Getúlio assume o poder, toda aquela crítica em relação ao coronelismo, em relação à política do café com leite estabelecida entre São Paulo e Minas Gerais, né? Então, o Getúlio ele vem com todo aquele discurso de romper, né, com essa política fraudulenta que existia no Brasil durante a Primeira República. E, ao chegar ao poder, Getúlio tenta criar também uma constituição para que ela se torne, né, uma constituição, vamos dizer assim, mais próxima das pessoas, né, do cidadão. E isso começou a ser construído, né, em 1932, né, em 34. Nós vamos ter aí uma disputa, portanto, em relação à construção dessa Constituição. Essa Constituição, lembrando, né, são as leis, né, do nosso país. A Constituição é um conjunto de leis do nosso país. Então, essa mudança da Constituição da Primeira República lá de 1891, que foi a Constituição da Primeira República, ela traz direitos que não estavam previstos, né? Em 1932 se traz direitos que não estavam previstos na Constituição de 1891, tá? Só que existe uma disputa, né, nesse momento de tensão política, como vocês puderam ver na atividade anterior, entre dois grupos, né, que também tentavam ter a sua influência, e toda a década de 20 também eles tiveram forte influência no Brasil, dentro de um novo governo, né, que se estabelecia a partir do governo de Getúlio Vargas, né, rompendo com a política dos coronéis, né, do coronelismo lá da República Velha. E dentro desse contexto nós vamos ter aí
algumas tentativas, né, por parte tanto da Ação Integralista Brasileira quanto da Aliança Nacional Libertadora, de tomar também, né, o poder, de colocar, né, dentro das suas linhas políticas, né, que eles defendiam, uma certa influência, né, e uma mudança de acordo com o que eles acreditavam, do que eles pensavam que deveriam acontecer, né, no Brasil. E em 1935 nós vamos ter um movimento chamado Intentona Comunista, a qual Getúlio vai reprimir duramente, inclusive relatos, né, históricos aí apontam que foi até o próprio Getúlio, né, que ajuda a criar, né, essa ideia de um medo do comunismo que se tem aí no Brasil para justificar as ações dele em 1937, para que ele elabore, né, uma nova Constituição que seja mais rígida, restringindo os direitos políticos, os direitos, né, individuais, né, e consequentemente tendo esse controle maior do Estado, né? Por isso que então é o período chamado de Estado Novo, na qual Getúlio vai, portanto, vai dar, né, essa nova caracterização aí para o Estado brasileiro. E para isso ele vai criar o Departamento de Imprensa e Propaganda, para divulgar os feitos, as ações, né? Mas para isso ele vai suprimir os partidos políticos, as eleições e as autonomias dos estados vão ser suprimidas também. Ele vai centralizar, né, as decisões políticas e econômicas na sua mão. E aí ele cria esse departamento de propaganda, tá? E também de controle da imprensa, né? Então, aqueles que faziam a crítica ao seu governo, às suas ações, né? Os meios de comunicação, muitas vezes eles tinham que o que eles iam publicar, eles tinham que passar por esse departamento para saber se podia publicar ou não, né? Então, era um filtro que se fazia, ok? Então, dentro desse contexto que foi criado o Estado Novo, e Getúlio, portanto, tentando sempre passar e vender essa ideia, né, da qual ele tenta se passar, né, como o pai dos pobres, os pais dos trabalhadores, tá? Então vamos lá, seguindo. Lembrando que ele traz, né, a consolidação das leis do trabalho, regulamenta o trabalho no nosso país. Então ele sempre querendo passar essa ideia de exaltação, né, do trabalho, para que os trabalhadores, né, possam sempre estar colaborando no processo de industrialização do país, tendo esse controle rígido dos sindicatos, proibindo greves, né, e todos aqueles que fossem críticos, consequentemente também ao seu governo. Inclusive, muitos até foram presos, tá? Bom, aqui nós temos a propaganda do Estado Novo, né, já estabelecido, então mostrando Getúlio Vargas ao lado de crianças. Então, a imagem traz o texto: crianças aprendendo no lar e nas escolas o culto da pátria. Trareis para a vida prática todas as possibilidades de êxito. Só o amor constrói e, amando o Brasil forçosamente, o conduzireis aos mais altos destinos entre as nações, realizando os desejos de engrandecimento aninhados em cada coração brasileiro. Então aqui a imagem, né, sempre criada de Getúlio e os dizeres aqui que eu acabei de ler, tá? Então, esses aqui. Bom, continuando aqui então, passando à frente, desculpem, vamos lá, agora a fonte 3. Nós temos o Decreto-Lei número 1915, de 27 de dezembro de 1939. Ele cria o Departamento de Imprensa e Propaganda e dá outras providências. Então, o artigo 1º. A. Centralizar, coordenar, orientar e superintender a propaganda nacional interna ou externa e servir permanentemente como elemento auxiliar de informação dos ministérios e entidades públicas e privadas, na parte que interessa a propaganda nacional. B.
fazer a censura do teatro, do cinema, de funções recreativas e esportivas de qualquer natureza, da radiodifusão, da literatura social e política e da imprensa, quando a esta forem cominadas as penalidades previstas pela lei, estimular a produção de filmes nacionais, classificar os filmes educativos e os nacionais para concessão de prêmios e favores. C. Promover, organizar, patrocinar ou auxiliar manifestações cívicas e festas populares com intuito patriótico, educativo ou de propaganda turística, concertos, conferências, exposições demonstrativas das atividades do governo, bem como mostras de arte de individualidades nacionais e estrangeiras. E letra D, organizar e dirigir o programa de radiodifusão oficial do governo, tá? Então esse é o decreto-lei de 27 de dezembro de 1939. E aqui vocês têm essas atividades relacionadas, né, a essas fontes, a fonte 1, tá? A fonte 2 e a fonte 3 aqui. Então vamos lá. Letra A da atividade diz o seguinte: quais as funções do Departamento de Imprensa e Propaganda segundo a fonte? Então, quais as funções aí do DIP, né? Segundo as fontes aqui, certo? Ó, segundo essa fonte, quais as funções, né? Tá observando aqui também, ok? Seguindo, a letra B. Algumas das atribuições do Departamento de Imprensa e Propaganda eram promover, organizar e patrocinar atividades do governo. Pesquise imagens que revelem o caráter de exaltação de Getúlio Vargas como chefe de Estado associado ao trabalhismo. Explique sua interpretação em uma produção textual, tá? Produção textual simples, né? Mas é importante que você faça essa pesquisa aqui, né? Porque algumas das atribuições do Departamento de Imprensa e Propaganda era promover, organizar e patrocinar as atividades do governo, né? Então você vai pesquisar imagens que revelam esse caráter, né? Principalmente de exaltação de Getúlio como chefe de Estado, associando ele à ideia do trabalhismo, de trabalho, tá? E procurar, a partir disso, né, explicar essa interpretação que você vai fazer da imagem num pequeno texto. Aí a letra C. Identifique o discurso presente na fonte 2, relacionando as outras fontes. O que está sendo representado na imagem e qual o significado desta representação? Certo? Então, procurar em busca, né, analisar essas fontes para identificar aí e relacionar o que está sendo representado aí, tá? Nessas fontes. E a letra D. Realize uma pesquisa sobre as diferentes manifestações culturais, música, peça teatral, texto literário, etc., que foram censurados pelo Departamento de Imprensa e Propaganda e escolha uma delas para analisar. Não se esqueça de apontar os elementos que levaram à censura. Depois, escreva sua análise no seu caderno. Então, ó, essa atividade D é realizar uma pesquisa de novo, né, sobre diferentes manifestações culturais, né? Pode ser uma música, uma peça teatral, um texto literário, que foram censurados, que foram proibidas, tá? Pelo DIP, pelo Departamento de Imprensa e Propaganda. E aí você vai escolher uma, né, dessas manifestações que você pesquisou, que foi censurada, para analisar. Nessa análise, você não pode esquecer de apontar os elementos, né, que levaram a essa censura, qual é a justificativa para fazer essa censura. E depois você vai escrever uma análise, uma conclusão sua no caderno. Tá legal, gente? Então, vou ficar por aqui, nosso tempo está acabando, e aí vejo vocês na nossa próxima aula para a gente seguir estudando esse período, tá legal? Forte abraço aí, valeu!